Fala, galera! A professora Tabita aqui com vocês. Vamos dar continuidade? Vamos sim, né? Para mais uma aula de biologia. Mediação tecnológica Rondônia. Galera, terceirão, aula de hoje, aula 23.1. Olha lá no quadro que a gente vai trazer para vocês informações muito preciosas. Olha aí a importância dos fósseis. É isso mesmo. Processos de fossilização e a ocorrência de alguns fósseis no Brasil. País maravilhoso, né, gente? Temos histórias tristes, mas nós temos muitas coisas boas também, tá bom? Então, esses fósseis, esses registros, olha aqui para mim, esses registros são importantíssimos para a construção, né? Construção daquilo que nós tivemos no passado. Como assim, professora? A gente vai ver nessa aula que alguns registros deixados por vegetais, por insetos, né? A gente consegue montar um quebra-cabeça, obviamente, muitas lacunas existem, mas a gente consegue montar partes desse quebra-cabeça que foi o passado. Como era, como essas espécies existiam, o que existia de alimento para essas espécies, tá bom? Como é que era o ambiente, certo? Isso tudo através do estudo dos fósseis. Vamos começar então? Olha lá. Ok, para habilidades dessa aula, nós vamos entender o conhecimento dos fósseis como fator para o conhecimento dos seres vivos atuais. Sim, nós estamos no passado para entender o presente, né? Aí eu, para os professores de história. Entender os princípios da teoria sintética da evolução e vamos conhecer os fósseis que foram encontrados no Brasil. Gente, tem muita coisa sendo encontrada no Brasil, não só no Brasil, né, em vários lugares do planeta, porque muitas terras estão sendo revolvidas, muitas construções, muitas obras, e aí acaba revolvendo e trazendo à tona esses fósseis. Mas o que são fósseis mesmos, prof? Olha aí. Conceituando e anota aí, por favor, tá? Fósseis são restos como esqueletos, carapaças, conchas e até mesmo tecidos. Tecidos e órgãos, tá? Tecidos. Professora? Sim, senhor. Até órgãos a gente pode ter também, tá? Fossilizado. A gente vai falar. E penas. Ou pode ser resto ou vestígios, tais como pegadas ou outras marcas de sua locomoção ou habitação, as chamadas paleotocas, a gente vai falar também, preservados de animais, plantas e outros seres vivos em rochas sedimentares. Então, a gente sabe que existem rochas magmáticas, rochas metamórficas, mas as rochas sedimentares são as rochas onde nós vamos encontrar o que, professora? Esses registros fossilíferos, tá bom? Pode ser os restos ou os vestígios. A gente vai ver como é que são chamadas essas duas terminologias mais para frente. E também encontrados em resinas, gelo e piche. Então, esses são os materiais onde nós podemos ter organismos vivos fossilizados. Vamos embora. Aqui nessa imagem a gente tem, se você olhar, eu pedi para qualquer criança olhar isso aqui, vai dizer assim, é um jacaré, né, professora? Sei lá, é um lagarto grande. Enfim, mas eu consigo saber, né, afirmar que se trata de um vertebrado. Por quê, professora? Porque eu tô vendo a coluna vertebral aqui, né, gente? Pois é. Então, é um animal vertebrado. Esse animal vertebrado tinha uma mandíbula enorme, né? E a gente pode ver que ele tem ali as 4 patinhas. Ah, vocês não estão vendo, não. Aqui, uma patinha. Tá bem escondidinha aqui a outra patinha e as 2 outras patinhas, tá bom? Então, aí a gente tem toda a impressão, a gente consegue visualizar todo o organismo, né? Então, alguns fósseis foram muito bem sedimentados, né? Vamos embora? A totalidade dos fósseis e sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é conhecido como registro fóssil. Então, quando eu estou, eu vou usar essa palavra, essa expressão, tá? Revolvendo ou mexendo, eu faço escavações em determinadas áreas, eu acabo trazendo
Deixa eu vir aqui, né, para você me observar. Aqui para mim. Vamos lá? Ok. Então, quando eu começo a revolver, mexer, fazer escavações em determinadas áreas, seja para a construção de rodovias, seja, enfim, para descobrir alguma coisa, eu acabo mexendo nesses sedimentos e aí eu acabo tendo esses achados, esses registros fósseis, tá bom? Nessas fragmentações, nessas estruturas rochosas, certo? E aí, a partir daí, eu vou ter um profissional da área especificamente, que são chamados paleontólogos. Os paleontólogos são chamados para essas áreas onde você encontra coisas que você não sabe dizer, né? Rapaz, eu encontrei aqui um pedaço de um fêmur ou uma parte só da superior do fêmur. Eu não acho que seja de um animal existente, não, porque está muito estranho, né? E aí eles vão ser chamados, né? Normalmente você chama de determinadas regiões, chama a universidade. Nessa universidade você vai ter profissionais da área que vão lá mandar uma equipe para poder fazer essa análise, tá bom? Então são eles, os paleontólogos que estudam os registros fósseis, ok? E nessa imagem, olha lá no quadro. Nessa imagem a gente agora já não tem mais um réptil, né? A gente tem um peixe. Tem que discutir aqui. Eu consigo ver também a coluna, né? Eu consigo ver as nadadeiras, perfeito? Esse animal, ele foi fossilizado em um ambiente, um sedimento que permitiu com que a sua impressão toda, né? Vamos dizer assim, o seu design todo ficasse ali impregnado nessa camada de rocha, tá bom? E aí eu não sei que evento, né? Se ele foi soterrado abruptamente, eu não sei qual foi o evento que fez com que ele ficasse esse registro tão perfeito, assim como no outro réptil que a gente viu, tá? No outro réptil não, no réptil que a gente viu anteriormente, tá bom? A palavra fóssil deriva do termo latino fósseis, que significa tirado da terra, extraído, né? Revolvido, enfim. A ciência que estuda esses fósseis é a paleontologia. E nessa imagem aqui nós temos um outro réptil, mostrando as suas patinhas dianteiras e posteriores, a sua longa cauda, e a gente tem até, gente, olha que legal, até os designs dos escudos dérmicos desse animal aqui, ó, em perfeição, né? Que coisa maravilhosa, tá? Então, é sempre, professora, que a gente consegue fazer esse registro de eu conseguir afirmar que se trata de um réptil, de uma ave. Não, eu poderia achar só uma estrutura do taço. Rapaz, aí ia ficar difícil, né? Aí eu podia achar só a mandíbula. Aí eu ia fazer as minhas deduções. Eu não, né? Os paleontólogos iriam fazer suas deduções com aqueles materiais que eles já têm. Então é muito complicado quando você encontra um resquício aqui ou depois de alguns metros de distância encontra uma outra estrutura, tá? Quando a gente tem um achado desse aqui, é um ganho, é maravilhoso, certo? Mas não é sempre não que a gente consegue fazer esse registro. A fossilização raramente ocorre porque a matéria orgânica dos seres vivos tende a ser rapidamente decomposta. Pois é, então nós temos a parte orgânica, e essa parte orgânica, as nossas estruturas internas, né, os nossos órgãos, eles vão ser decompostos ao longo do tempo, vai entrar em putrefação, vai sumir, vão agir sobre essas estruturas, então, os nossos agentes decompositores, os fungos e as bactérias, natural. Mas existem processos de fossilização onde você consegue reservar ou preservar o organismo completo. E nessa imagem aqui, você tem um inseto, tá? Esse inseto, ele foi aprisionado em resina, né? Que é a seiva que é liberada ali por alguns grupos de vegetais. E aí ele estava ali, sei lá o que ele estava fazendo, talvez ele fosse
um organismo que se alimentava ali da seiva mesmo, né? Da planta. E aí ele foi capturado. Essa seiva escorregou, caiu e aprisionou ele. E ele vai ficar ali intacto, tá? Até ser descoberto ou não, né? Pode ter muitas resinas por aí com um monte de inseto que a gente nunca viu, nunca ver. Mas enfim, tá? Mas pode acontecer também desse inseto, ele só pousou ali naquela árvore, mas ele seja um animal, né, hematófago, que se alimenta de sangue. E aí o que acaba acontecendo? Na região do abdômenzinho ele tá ali cheio de sangue, ele foi aprisionado por completo, inteirinho, tá ali. Então esse material ele tá intacto. Os pesquisadores, tá, podem retirar partezinho, tirar com muito cuidado nessa resina e chegar até a parte interna, onde você vai encontrar esse inseto, retirar o sangue desse inseto e ver, né, pode-se tentar verificar de que espécie, né, ele estava se alimentando. Tá? Existe todo esse estudo, todas essas técnicas aí hoje em dia possíveis para chegarmos a essa compreensão. Então é muito interessante isso aí. Até quem sabe aí, né? Ele pode ser portador de um vírus ou de um protozoário, né? E, enfim, aí o estudo vai só avançando e vai aumentando esse processo de compreensão aí do que existia na sua época, tá? Para que o organismo seja fossilizado, os restos devem ser cobertos por sedimentos o mais rápido possível. Todo o indivíduo fossilizado tem que ser assim, ó, abruptamente. Aquela seivazinha escorregou, aprisionou o mosquitinho todinho. Pode ser o besouro, pode ser, né? Que estava ali no caulezinho, no tronco daquela árvore, e aí aprisionou todinho. Tem que ser rápido, porque senão não dá para conservar todo o organismo. Então o animal pode estar passeando, né? E aí ele caiu em uma área de lama, lamacenta. Ficou retido ali, aí ele ficou preso e morreu, e aí as outras camadas vão subir, enfim. Ou ele pode estar andando numa área muito fria, com temperaturas muito inferiores. O que vai acontecer? Esse animal pode cair em um lago congelante. E aí ele também ser todo fossilizado, né? Ao mesmo tempo ele vai ficar todo congeladinho, todos os seus órgãos, tá? Enfim, existem diferentes tipos de fósseis e diferentes processos de fossilização. Vamos conhecer cada um? Que a gente vai ver que cada um tem a sua riqueza, traz a sua riqueza de informação. Olha lá, o ramo das ciências da Terra e da vida que se dedica ao estudo dos fósseis chama-se paleontologia. Então aqui nós temos um grupo de pessoas especializadas para esse atendimento nessas áreas que precisam ser isoladas. Vocês estão observando aqui, ó, que tem um caminho, né? Tá vendo? Então essas áreas onde vocês acham um registro fóssil, tá aqui, ó. Todo esse material aqui está sendo estudado. Isso aqui já é osso, aqui também, aqui, ó, aqui, tá? E aqui eles estão medindo alguma coisa, tem uma fita ali. Então, com muita cautela, muito cuidado, eles começam a... Aqui, ó, esse cara tá quebrando com muito cuidado, com uma força de pressão suficiente para poder desfragmentar um pouquinho essa rocha, para que ele consiga chegar ao material que está fossilizado, tá? Então, ali, ó, eles estão com EPI, né, que a gente chama, esses capacetezinhos, para evitar que, sabe, aconteça ali, eles não sei se eles estão em uma depressão, pode ter rocha lá em cima, essa rocha pode se soltar, enfim, para se proteger, tá? E aí eles usam também esses pincéisinhos, ó, para poder tirar com muita delicadeza. Gente, tem que ser um trabalho muito minucioso. Eu não dava pra fazer esse trabalho não, porque eu sou muito avexada, né? Então eu saio transpanando, blá, 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 e não dá certo, tá? Mas tem que ser uma pessoa muito cautelosa, muito paciente para poder fazer essa limpeza em todo esse material para conseguir danificar o menos possível. Porque imagina, isso aqui é rocha, gente. Tirar um fragmento de uma rocha que está impregnada há anos, milhões de anos, dá trabalho, tá bom? Então,
Então, o mínimo que você puder mexer e revolver é melhor, tá? Para você deixar esse material intacto. Vamos seguindo? A fossilização. Como se dá esse processo de fossilização, certo? Olha aí, nessa imagem muito legal, né? Aí, parece um dinossauro, né, galera? Até a postura que ele tá ali, né? Enfim. E aí você tem os pincelzinhos que estão ali servindo, auxiliando para poder retirar e verificar se esse animal está inteiro, se é só uma parte óssea, né? E aí eles vão, e por isso que eles isolam a área, para que eles possam fazer essa limpeza. E aí eles detectam, nossa, está inteiro, eu consigo visualizar tudo. Então eles vão fazendo isso com essa retirada com muita atenção, muita cautela. Para que se dê a fossilização, é necessário que o organismo fique rapidamente ao abrigo dos agentes de erosão. E aí, a gente aqui, nessa imagem, tá? É mais ou menos o que a gente falou lá, ó, que eles usam um capacetezinho, tá vendo aqui a pessoa? Então, eles estão numa região que tem uma depressãozinha. Então, essas rochas que estão aqui, ó, pode acontecer, desviem, rolarem para lá para baixo, eles têm que estar protegidos, tá bom? Lógico que uma rocha muito grande vai ter como um capacete proteger, mas enfim. Aí aqui em cima, a gente tem que aparentemente seja um dinossauro, morreu, tadinho, morreu. E aí quando ele morreu, ele estava em uma área, parte do seu corpo, né? Sobre a parte sólida e a outra parte estava aqui no ambiente com água, tá? Um rio, um garapé, um mar, não sei. E aí, ao longo do tempo, toda a sua parte orgânica foi decomposta, chegou ali a estrutura óssea, que vai, sobre essa estrutura, vai sendo depositado o material. E aí, o que acaba acontecendo? Nessa deposição, gente, pode ser que a cabeça se desfragmente, a parte anterior se desfragmente por causa do peso dessas rochas. E aí você vai achar um crânio aqui, um fêmur ali, um pedaço da cauda para colar, tá entendendo? Devido a essas pressões desses sedimentos sendo posicionados, né, sobrepostos ao longo dos anos. Não é da noite para o dia, tá bom? Até que vai chegar um momento em que vai haver uma escavação, uma necessidade de remover esse paredão rochoso. E o que nós vamos ter, então? A descoberta desses fósseis. E aí a gente chama os paleontólogos, os homens e mulheres dos pincéis. E aí eles vão ficar ali, ó, por horas. Olha aqui onde tem um quase escondido, tá vendo aqui? Ele encontrou uma parte, ó, ele está começando o seu trabalho. Olha o tanto que ainda tem enterrado ali, tá? Então eles vão separando a área, isolando essa área para que consigam encontrar. Eles podem encontrar o crânio, podem encontrar o fêmur, podem encontrar outras estruturas bem distantes. Ó. Aqui está o crânio, lá para lá. Esse aqui está encontrando outra coisa, né? Pode ser uma parte da cauda, não sei, certo? Então, isola-se toda a área para que você tenha a menor interferência possível, tá? Agora vamos às etapas, né? Então, existem 4 etapas ou 4 fases para a descrição desse processo de fossilização. E qual é a primeira etapa, prof? Quando esses animais morrem, depositam-se no fundo do mar, ou pode ser no fundo de um rio, tá bom? Sendo rapidamente coberto por sedimentos. A gente vai destacar aqui que esses sedimentos formados por rochas sedimentares, tá bom? Ao ficarem incorporados nos sedimentos, sofreram os mesmos fenômenos de diagênese e metamorfismo fossilizando-se. Preste atenção, os animais vão morrer, só que eles têm que morrer num ambiente que seja favorável para o processo de fossilização. E o ambiente mais favorável em relação a rochas são as rochas sedimentares, aí que são onde vão estar presentes os sedimentos. Quando a gente fala aqui em diagênese, nós estamos falando justamente das ações que os sedimentos sofrem ao longo do tempo, tá? Até se transformarem nas rochas. Que rocha? A rocha C. Opa! Deixa eu apagar aqui. Deixa eu usar um azulzinho. Obrigada.
A rocha sedimentar, tá? E o metamorfismo são todas as alterações que as rochas, não só a sedimentar, a metamórfica, tá? Vão sofrer, a magmática, né? Vão sofrer os intempéries do ambiente, tá? Então, aquilo que está sendo fossilizado vai também passar pelos mesmos processos que os sedimentos e as rochas vão estar sofrendo. Por isso que a gente tem, às vezes, alguns achados todo fragmentado. É muito difícil a gente ter aquelas imagens ali, o animal todinho, inteirinho, gente. Tá? É realmente um achado, o cara fica pulando, saltando, não consegue nem dormir quando ele encontra isso. Por causa dessas deposições de camadas e devido a todas essas transformações diagenéticas e metamórficas que vão sofrendo as rochas, tá bom? Olha lá, as rochas onde os fósseis se encontram incorporados sofrem modificações que que fazem elevar alguns estratos. Então, alguns vão vir à superfície até mesmo sem necessidade, obrigatoriamente, das escavações, mas pode acontecer, tá? Os fósseis, devido à erosão ou a outros fatores, aparecem à superfície há alguns milhões, só alguns milhões de anos, tá bom? Mais tarde. Então, para nós, né, tanto para biólogos quanto para paleontólogos, isso é muito importante, porque a gente acaba desvendando alguns mistérios da história natural de algumas formas de vida. Isso é muito top. Olha lá. Então, vamos aqui aos tipos de fossilização. Perfeito? A gente viu como que ocorre o processo, as etapas desse processo de fossilização e agora a gente vai chegar às descrições dessas fossilizações. Então, primeiro aqui nós temos a modelagem. Eu vou colocar aqui primeiro, tá bom? Para você se organizar aí no seu caderno. Então, nós temos a modelagem. O que é a modelagem, prof? As partes duras dos organismos vão desaparecendo, deixando nas rochas as suas marcas. As impressões, né? Ou seja, o organismo ele vai ser todo destruído, mas o molde vai persistir. Aqui a gente consegue visualizar uma pegada, né? A patinha de algum animal, tá bom? E aqui as conchinhas, ó, tá vendo? Tem duas conchinhas, não sei se você tá vendo alguma outra coisa, mas eu não tô vendo não. Enfim, tá? Então, essa estrutura, toda a parte orgânica, né, viva do animal vai entrar em decomposição, tudo você vai encontrar apenas as suas marcas, as suas impressões ali. A gente chama isso de modelagem, tá bom? Mas essa modelagem, ela pode ocorrer de duas formas, tá? Então, temos dois tipos principais de moldes dentro da modelagem. O externo e o interno. O externo, em que a concha ou material, né, que está ali sendo moldado, fica imprimida nos sedimentos, sendo posteriormente removida. Então, eu vou ter aquela estrutura externa do organismo que foi fossilizado. E interno, em que os sedimentos cobrem a concha, que depois ela é removida, ficando apenas o molde da superfície interna. Então, eu posso ter, olha aqui para mim, eu posso ter a concha, né? Que faz parte dos moluscos ali. Ela pode me deixar a impressão interna, o molde da estrutura interna, ou da parte externa desse organismo. Isso pode acontecer para as folhas, tá? Para outros organismos também, da carapaça, né? De um réptil, enfim, de um escudo dérmico de um peixe, tá bom? Isso tudo pode acontecer e você vai ter então essa modelagem, tanto interna quanto externa. E aí a gente também tem, olha lá no quadro, o chamado contramolde, tá? Esse contramolde, o que que é? Olha aqui para mim novamente. Olha aqui para mim rapidinho. Ó, quando a gente vai fazer aparelho, né, dentário ortodôntico, tá? O que que acontece?
O ortodontista, ele vai fazer essa impregnação, né, da nossa arcada dentária. Então, ele pega, bota aquele, né, monte de massa lá, pega um molde. E aí, depois que ele pega esse molde da sua dentição, aí ele coloca uma outra substância que vai ficar bem durinha e você vai ter o contramolde daquilo que ele retirou de você. Então, é isso aí, tá? Na natureza, um processo de fossilização, então você pode ter também esse contramolde de alguma estrutura de algum organismo, seja peixe, pode ser um réptil, pode ser lá, enfim. Tá bom? Joga na tela, então. Olha lá. A gente também tem o processo de mumificação. Prof, é mesmo? Pois sim, não é só os faraós que têm essa oportunidade, não. A mumificação, ela vai se dar da seguinte forma: os restos dos organismos preservam-se total ou parcialmente, normalmente em materiais como o âmbar, né? Que é a resina fóssil, ou também no gelo. Então, o gelo é riquíssimo também para permitir que você consiga preservar de organismos de maior porte, tá, gente? Organismos de maior porte podem ser mumificados no gelo, preservado todo o material orgânico daquele ser. E isso é muito legal, porque aqui a gente tem a imagem, tá? De um insetinho. Ah, professora, como é que a senhora sabe com inseto? Primeiro que eu tô vendo, olha que linda aqui, né, gente? As mandíbulazinhas, as quelíceras dela. E o parzinho de patas. Lembra que os insetos têm 3 pares de patas, né? Tá bom. Então, mas pode ser outro animal? Pode ser outro inseto? Pode sim. O que acontece? Então, nesse tipo de material, a gente tem aí a seiva, né? E aí a gente também tem a questão do gelo, tem o picho também, tá? Que pode deixar esse material todo preservado. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de um animal de maior porte, olha aqui para mim. Um animal de maior porte pode acontecer que quando você faça esse achado no gelo, aí você vai passar por todo o processo, né? Vai então descongelar, chegar ali nos órgãos daquele animal e aí você vai conseguir abrir o estômago desse animal e saber se esse estômago, tá? Você vai saber se esse estômago, de que esse animal se alimentou. E isso é muito legal, né? Porque aí você não sabia, não tinha essa compreensão anteriormente. E aí você acaba fazendo essa descoberta aí. Tá certo? Joga lá na tela. Olha lá. A mineralização também é um outro processo bem minucioso, que também vai nos deixar um achado importantíssimo. Olha lá. Neste processo, a água subterrânea pode conter sílica, sais de cálcio, óxido de ferro ou qualquer outra substância dissolvida, que pode substituir, vou mudar a coloração aqui, substituir pouco a pouco a substância do cadáver. Tadinho do cadáver, tá? Então, você vai ter aí, gradativamente, a substituição das partes vivas desse animal, desse organismo, tá? Por minerais. Por isso chama esse processo de fossilização mineralização. Porém, nada é alterado, nem a sua forma externa, nem a sua estrutura. Isso porque a substituição ela vai ser feita partícula a partícula, tá? Tudo, um pouquinho aqui, porque até ser totalmente substituído aquilo que era orgânico para as partes minerais. Certinho? Vamos, então, para o próximo, que são as marcas fósseis. O próprio nome está dizendo, né? São pegadas, marcas de reputação ou até fezes fossilizadas. Até ovos, gente, podem ser fossilizados, tá? Isso é muito interessante, muito legal. Mas essas marcas fósseis, então, quando a gente encontra, né, pegadas, as fezes, é um achado interessante, é muito legal. Porém, é muito mais difícil você chegar, né, a descrever qual era o animal, né? Então, aí a gente vai ter que fazer um estudo na área, acompanhar o que foi descoberto, o que já tem, né,
naquela área e comparar, fazer as comparações necessárias para você tentar descobrir de que espécie se trata, tá certo? Então, a gente vai ter, em relação a esses achados fossilíferos, 2 tipos de fósseis, tá? Professora, a gente falou dos tipos, dos processos de fossilização, falamos dos tipos de fossilização, agora a classificação desses fósseis. Então, nós temos 2 classificações. Os chamados somatofósseis, tá? Que são os organismos, são os fósseis de organismos do passado, restos, por exemplo, dos ossos, as carapaças, as folhas, os troncos, dentre outros, tá bom? São as partes do organismo que sofreu o processo de fossilização, sejam eles por modelagem, seja ele por mumificação, tá bom? Mas nós vamos ter também, perdão, os icnofósseis. Esses icnofósseis, eles vão mostrar um tipo de atividade que esse animal estava realizando quando foi fossilizado. Então, esse daqui estava caminhando, se deslocando, certo? E a gente consegue visualizar benzinho as patinhas, tá? E o seu deslocamento, aqui, ó, certo? Então, ele estava em um ambiente, se deslocando num ambiente, e esse ambiente poderia ser movediço, poderia ser muito lamacento, e esse animal acabou preso e acabou morrendo. Enfim, não sei, né, o que foi que aconteceu. Mas, então, aquilo que deixa esse registro, essa identificação de uma atividade é chamado de icnofóssil. Aí nós temos as pegadas, os rastros, tá? A gente tem que lembrar que muitos répteis fazem esse processo de rastro, né? Tem não só porque eles não têm patas, no caso das serpentes, mas também aqueles que têm longas caudas, então eles vão deixando esses rastros também, assim como alguns mamíferos, tá, galera? Túneis, excremento, que são as fezes, marcas de dentadas, marcas de quando eles arranham algum tronco, tá? Isso tudo demonstrando uma atividade é chamado de icnofóssil, e todo o resto vai ser chamado de somatofóssil. Perfeito? Então, olha lá. A importância desses fósseis. Galera, por que é tão importante a gente estudar, então, os fósseis? Né? Através dos estudos sobre os fósseis, que podemos conhecer, é através deles, onde nós podemos conhecer a evolução biológica das espécies e, consequentemente, do planeta. Sim. Eles nos permite contar parte de uma história que nós não... Olha aqui para mim, gente. Nós não poderíamos estar presentes há esses milhões de anos atrás. Algumas espécies não coexistiram com a espécie humana. Então, como é que a gente poderia conhecer, como é que a gente poderia entender a história natural desses organismos se não fossem por essas impressões, por essas marcas, por esses tipos de fósseis, tá? Então, eles nos ajudam a contar parte. Eu vou dizer parte por quê? Porque a gente não encontra tudo, não consegue elucidar tudo, desvendar os mistérios do passado todo, tá? Mas a gente consegue colocar algumas peças no nosso quebra-cabeça. Sim, senhor, através desses fósseis. E a partir de então, a gente vai fazendo as nossas inferências e deduções de que tipo de vegetação predominava, né? Por isso que a gente tem esse conhecimento aí evolutivo, onde a gente tinha as briófitas, pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas, devido a esses achados no tipo de alimento, né? Alguns órgãos alguns fósseis onde nós encontramos órgãos, o intestino, e aí de lá extraímos algumas partes desses vegetais e aí conseguimos dizer e datar. É importante falar isso aqui, que o carbono 14, quase eu esqueço, né? O carbono 14 é achado nas rochas e ele nos permite datar em que período estava presente aquela estrutura, tá? Então ele é muito importante para a gente conseguir fazer essa elucidação do tempo em que esse organismo foi achado naquele material ali, tá? Então, é imprescindível esses achados fossilíferos.
E não vai esquecer que eles são achados em rochas sedimentares. Ah, a professora Marcela falou que pode ser achado em piche também, né? Pois é, em gelo também. Tá bom? Vamos lá para o quadro? Olha lá. Os fósseis são uma importante ferramenta de estudo entre quem, prof? Os biólogos, os arqueólogos, os paleontólogos e geólogos também, porque fala, né, essa questão da diagênese, do metamorfismo, né? Enfim, pois revelam as transformações que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta. Então, a gente começa, então, a partir de várias áreas específicas, né? Geólogos, paleontólogos vão estudar especificamente os fósseis, os achados fossilíferos. Os biólogos que vão fazer, né, toda essa questão da história, desenvolver a história natural, o hábito alimentar, o comportamento, né? A forma com que esse animal morreu, a posição. Então, tudo isso é estudado também, compreendido aí pelos biólogos. E a questão dos arqueólogos, que vão estar trabalhando, né, normalmente, você também pode encontrar nessas áreas os achados de civilizações antigas, que é o estudo, é o foco de estudo dos arqueólogos, tá? Então, alguns artefatos, alguns objetos de anos, milhões de anos atrás, dentro dessas civilizações, também nos ajuda a esclarecer e nos entender que eles poderiam, algumas espécies, conviver ou coabitar juntamente, no mesmo período ou próximos, ao períodos próximos, com a espécie humana. Perdão. Eita. Ok? Quase eu me engasgo aqui, mas tudo bem. Vamos lá? E aí a gente tem os fósseis no Brasil. Foram encontrados fósseis, dentes, ovos, pegadas e fezes de dinossauros no Brasil, sendo que as principais regiões estão ali no Ceará, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses são os principais, não são só esses, tá bom? Mas onde você tem já bastante registros de fósseis. Em 1898 foi feito o primeiro registro fóssil do Brasil. Eram pegadas fossilizadas que só foram analisadas em 1920, porque geólogos descobriram que o registro se tratava de uma nova espécie. Que espécie, professor? Olha lá. Em 1909, no Rio Grande do Sul, encontraram o primeiro fóssil de réptil da América do Sul, hoje conhecido como rincossauro. Olha o desenho dele aqui, né? A imagem dele aqui, tá? Em 1935, a região da cidade gaúcha de Santa Maria foi encontrado o dinossauro mais primitivo já descoberto no mundo, o Stachylosaurus price, ou Price, não sei, que viveu há 220 milhões de anos. Olha lá a imagem dele, né? E o deslocamento dos membros anteriores menores e as patas posteriores maiores. Os pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso conseguiram resgatar uma ave de conífera fossilizada pertencente ao período do Cretáceo. E aí esses achados foram importantes, são importantes, por nos trazer à tona a questão da presença e da existência dessas espécies há alguns milhões de anos. A quantidade de ossos encontrados revela que o Brasil era mesmo abundante em saurópodes, especialmente do grupo dos titanosaurídeos. Destaca-se também a ocorrência considerável dos pterossauros, que são são répteis gigantescos, né? Fósseis de animais gigantes que viveram no Brasil há milhões de anos estão sendo encontrados no Acre durante escavações para a reforma de uma rodovia. E lá, na Universidade do Acre, estão esses achados, né, desses fósseis que foram, né, oriundos aí dessa escavação para a produção dessas rodovias. E isso é fantástico aqui para a nossa região, né, norte, no estado do Acre. Olha lá. São mais de 5.000 peças, sendo que 800 foram encontradas durante as obras da BR-364, que liga a capital Rio Branco à cidade do Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Esses aqui são os purossauros, tá? Aí foram encontrados também parte da estrutura, né, dos hipopótamos, perna dos hipopótamos, do toxodonte, que são os antepassados dos hipopótamos africanos. Aí nós foram encontrados também os purossauros brasilienses, tá? Que chegavam até a medir 12 metros, certo? Olha a diferença para a espécie humana, tá? E foram encontrados também as paleotocas, né? E a gente
tem essa situação, nessas histórias muito presentes aqui na nossa região, dessas paleotólicas, dessas preguiças e tatus gigantes que foram achadas ali pelo Serviço Geológico do Brasil, na região de Ponta do Abunã, no nosso estado. E essas preguiças gigantes, elas escavavam esses túneis, né, esses locais como abrigo, enfim, tá? A região era muito extensa, né? Era uma extensa savana habitada por animais gigantes, como mastodontes e jacarés de grande porte, além das preguiças. Perfeito, galera? Então, muitos achados, né, tanto mandíbula, quanto fêmur, quanto essas paleotólicas, nos permite afirmar que sim, esses registros fósseis dessas espécies, eles existiram, não é conto, né? E eles são muito importantes para a gente conseguir desvendar o nosso passado. Perfeito, galera? Eu te aguardo para a nossa revisão. Forte abraço, tchau, tchau!